Vamos falar agora de esporte. Nosso primeiro assunto com o Josiano vai ser ciclismo. Boa tarde, Josiano, tudo bom? Boa tarde, Wender. Muito boa tarde, né? Depois de 4-0 do Palmeiras em cima de São Paulo, o palmeirense está feliz hoje. Vamos falar de ciclismo. Começou bem a semana, né? E aqui que temos aí de ciclismo, né? A gente já mostrou algumas vezes aqui o Lineker e esse pessoal que tá mandando muito bem, por sinal, né? Exatamente, Wender. A equipe de ciclismo votuporanguense tem se destacado, né, nas competições por aí. Como você falou, a gente já mostrou bastante. E a última foi em Potirendaba neste mês. O bom é que eles não trazem uma ou duas medalhas, né? Eles gostam mesmo de trazer dúzias de medalhas. A gente vai ver agora na reportagem. Pedaladas que dão vida aos sonhos. Assim se resume a rotina desses atletas votuporanguenses. Os treinamentos são reforçados, principalmente em época de competições. Esse pessoal faz em média 40 quilômetros por dia. Lineker sabe bem como é. A trajetória de 10 anos sobre duas rodas já lhe rendeu mais de 200 troféus, sem falar das medalhas. A última conquista foi na categoria geral Elite, no percurso de 46 quilômetros. Domingo retrasado a gente participou de uma prova na modalidade do mountain bike, né? Onde eu fui campeão na categoria Elite, né? E eu acho que toda a galera, a equipe de modo geral está bem preparada e eu também estou bem confiante. Destaque também para Elton, que há 6 meses decidiu mudar completamente os hábitos de vida e partiu para o ciclismo. Ele começou em janeiro e no último campeonato foi campeão estreante da categoria geral, no percurso de 25 quilômetros. Comprei a bicicleta em janeiro, venho pedalando uma vez por semana. Em março teve uma prova em São José do Rio Preto, na Vila Azul. Eu fui para conhecer na categoria estreante, fiz um pódio, 4º lugar. Aí dei aquela animada, comecei a treinar um pouco mais, né? Melhorei a intensidade dos treinamentos. E aí nós tivemos uma prova agora em junho, eu fiz o 1º lugar na categoria estreante, mas geral, né? Então consegui fazer uma boa prova, até assim acima da minha expectativa. Minha ideia é estar ali no pódio de novo, 4º, 5º. Consegui fazer uma prova bem legal. E Votuporanga tem sido muito bem representada quando o assunto é o ciclismo. Em Potirendaba mesmo, no início do mês de junho, 7 atletas garantiram o pódio. E agora alguns já se preparam para o próximo desafio, os Jogos Regionais em Penápolis. A gente vai acompanhando diuturnamente os ciclistas, né, para analisar como é que eles estão se desenvolvendo, porque nos Jogos Regionais nós temos a modalidade de velocidade olímpica, velocidade olímpica individual, prova por critério, prova de resistência, que são 100 km, o ciclista pedalando. Tem a categoria também, a modalidade mountain bike e BMX, que é aquelas antigas bicicross que o pessoal falava. Então, cada atleta tem o seu biotipo, a sua resistência para participar nessas provas. Olhos atentos do técnico, principalmente para o novato da turma, que quer seguir o exemplo dos mais experientes. Gustavo, com 17 anos, vai participar pela 2ª vez dos Jogos Regionais e pretende voltar com mais títulos na bagagem. Treinando bastante, consegui a medalha lá. Outro que aos 35 anos também tem se destacado é Fabiano. Ele está na equipe desde 2007 e sempre que pode, dedica o tempo para aperfeiçoar as pedaladas. A perspectiva para esse ano é grande, né? Estamos vindo aí com um número de atletas bons, né? E a perspectiva é a melhor possível, né? De trazer o ouro para Votuporanga esse ano. E ainda falando de ciclismo, ontem os ciclistas e a população participaram do primeiro pedal solidário bike. A pedalada começou em frente à ABB, na Avenida Francisco Vilar Horta, e teve 3 níveis, de 9, 24 e 47 quilômetros. Para participar, o pessoal doou R$ 30. A arrecadação total vai ser destinada para 2 entidades assistenciais de Votuporanga, o IDAV, que é o Instituto do Deficiente Audiovisual, e a APAI, Wender. Muito bacana, né? O pessoal praticou atividade física e ainda ajudou aí essas entidades. É isso aí. Parabéns para todo mundo. Vamos falar agora de Brasil. Sábado não foi lá aquelas coisas para a seleção, né? Rapaz do céu, que tá difícil, hein? Tá complicado torcer para a seleção brasileira. Brasil começou bem jogando contra o Paraguai, fez um gol ali já no comecinho do primeiro tempo, só que aí parou de jogar bola. Fez o gol e recuou o time.
E a gente, engraçado, estava até empolgado um pouco no começo do jogo. E de repente, quando terminou no segundo tempo, a gente estava rezando para acabar logo, para ir para os pênaltis, que senão a qualquer segundo o Paraguai poderia fazer um gol ali. Fez o gol de empate o Paraguai na metade do segundo tempo, com um lance grotesco do zagueiro Thiago Silva, que foi lá e deu uma cortada na bola lá. E o pior, né? Ele nem percebeu que fez aquilo, ele fez todo o movimento, relou a mão na bola e depois fez cara de bobo quando os jogadores da seleção falaram para ele: ô Thiago, que é isso daí que você fez? E ele pegou e falou que disse que não lembra do lance. Fica mais bizarro ainda a situação. Foi para os pênaltis e aí pesou. Para começar, né, Wender, teve um lance, o Dunga tirou 2 batedores, entre eles o Robinho, que é um grande batedor de pênalti, e colocou outros jogadores que no fim das contas mostraram que não tem a qualidade que se espera para a seleção brasileira. Brasil eliminado nos pênaltis para o Paraguai. E tá aí, fica aquela pergunta, né? Será que vai ter renovação na seleção brasileira? Eu acho que se não começar agora, não penso no Brasil ganhando a Copa do Mundo, né? Daqui 2 anos e meio, não penso no Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Mas eu acho que vai sofrer para se classificar nas eliminatórias. Tem que mudar logo mesmo, mudar, e não só jogadores que a gente vê que não tem muita opção, mas a mentalidade do time, criar uma forma tática, alguma coisa, e trazer alguns jogadores que não estão sendo convocados para tentar montar o melhor time no momento aqui. Senão, o Brasil corre sério risco de não se classificar para a Copa do Mundo, na minha opinião. Copa América que prossegue sem o Brasil. Hoje o Chile enfrenta o Peru às 8h30 da noite e amanhã Argentina e Paraguai seria o jogo que o Brasil faria, né, com a Argentina, também às 8h30 da noite. A gente fica assistindo, né, sem a seleção brasileira para torcer. Triste, né? A seleção brasileira precisa voltar a ser a seleção brasileira, né, Gessé? Um pouco, né? A gente sabe que tem países que estão um pouco melhor que o Brasil, né? Estão com mais talentos. Só que pelo menos a gente espera pelo menos um time bom, um time melhor que o Paraguai, pelo menos. Com certeza. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, Wender. Uma ótima tarde.